no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 4. Texto muitíssimo conhecido, uma história muito conhecida de todos nós. A história é do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós leremos uma porção relativamente longa da palavra de Deus, e graças a Deus temos um bom tempo para isso. Leremos do verso 1 até o verso 30 do capítulo 4, abrangendo então toda a história, e nós vamos poder meditar nela nessa noite. João capítulo 4, versos 1 a 30, as características do encontro da fé. João 4, de 1 a 30, diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei na Almeida Revista Atualizada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher,
deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que o Senhor abençoe profundamente a leitura da sua santa palavra e que nos conceda uma meditação que toque o nosso coração. Amém? Meus queridos, o que nós temos aqui é o retrato de um encontro de fé. Encontro de fé que talvez você já tenha experimentado. E que eu gostaria que você agora fizesse um breve exercício e que você pudesse relembrar um pouquinho de como foi esse seu momento. O momento em que você teve um encontro com Cristo Jesus. O encontro salvador. O momento em que Ele plantou no seu coração, através do seu espírito, a fé salvadora. E mediante arrependimento, Ele transformou o seu coração, fazendo de você uma nova criatura. Você consegue se lembrar de como isso aconteceu com você? Meu irmão, minha irmã, sem dúvida esse é o dia mais importante da nossa existência terrena. Mais importante do que o dia do seu casamento, do que o nascimento dos seus filhos, mais importante do que o momento em que você recebeu de Deus uma grande bênção, em que você alcançou uma grande conquista. O momento do nosso novo nascimento. Esse sim é o encontro, o ponto mais importante da nossa vida. E aqui nós vemos esse encontro de fé ocorrendo com essa mulher à beira do poço. E quando você verifica aqui os versículos iniciais, versículo 1 até o versículo 6, o evangelista, o apóstolo João, nos coloca na cena. Ele nos apresenta o contexto em que esse encontro ocorreu, o encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Veja aqui o movimento de Jesus da Judeia para a Galileia novamente, para a Galileia outra vez, se deu motivado pela conversinha fiada dos fariseus. Sempre eles, né? Esse pessoal começou então a ter uma discussão muito comum no meio dos religiosos. Parece às vezes até quando, em determinados contextos e reuniões de liderança, antes mesmo da pessoa te dar um bom dia ou perguntar o seu nome, ele quer saber quantos membros tem na sua igreja. Acontece isso às vezes, né, pastor Carlos Elias? Até mesmo entre pastores às vezes. Em alguns momentos. E os fariseus, eles estavam nesse mesmo papo furado. Eles estavam querendo saber a quantidade de discípulos de Jesus. Note que no verso de número 1, Jesus veio saber que os fariseus estavam falando dele, que ele fazia e batizava mais do que João. Você conhece aquele ministério novo que chegou na cidade? Aquela igreja nova? Aquela placa nova? Esse era o papo dos fariseus, não é? Preocupados com números, preocupados em aparência do seu movimento religioso. E agora começa então para eles um novo movimento religioso que batizava mais do que aquele profeta do deserto, o tal do João. E quem era? Jesus. Jesus, não tolerando essa conversa, ele fala: eu vou voltar para Galileia. Não vou ficar aqui ouvindo essas coisas dos fariseus, não. E ele então volta para Galileia, mas ele faz isso de uma maneira diferente. Ele passa pelo meio do território dos samaritanos. E atravessando então a província da Samaria, eles chegam a um determinado lugar, uma cidade cujo nome era Sicar, à beira do poço, o poço de Jacó. E ali ele, cansado, para e começa então um período de descanso na sua viagem.
Os primeiros 6 versos, então, estão aqui com esse objetivo, que nós entendamos o contexto. E a partir do verso 7, nós percebemos, então, que entra na história um novo personagem. Não mais Jesus e seus discípulos apenas, mas também uma mulher samaritana, que vai tirar água no poço de Jacó num horário muito atípico, muito estranho. Afinal de contas, quando nós vemos no verso 6 que esse encontro se deu por volta da hora sexta, nós estamos falando de meio-dia, o sol a pino, o horário que as famílias, e principalmente as mulheres, estão nas suas casas, preparando a refeição do meio-dia. No meio dos seus afazeres domésticos, as mulheres não estão no poço ao meio-dia. Na verdade, as mulheres já foram ao poço logo cedo, já recolheram a água e já voltaram para casa para realizar os seus afazeres domésticos. Mas aquela mulher estava ali ao meio-dia. Exatamente porque naquele horário não tinha mais ninguém. Não se esperaria encontrar mais ninguém à beira do poço. E por isso ela ia até aquele lugar exatamente naquele horário. Para não encontrar com ninguém. Para não cruzar com ninguém. Ação essa também muito estranha, porque sobretudo no contexto do mundo antigo, as mulheres evitavam andar sozinhas. Sobretudo sem a proteção de um elemento masculino, ou se estavam sozinhas, somente mulheres, elas procuravam estar em grupo. Mas essa mulher fazia questão de ali estar sozinha, sem mais ninguém. Esse contexto ganha ainda mais alguns elementos quando nós comparamos, por exemplo, o encontro que o Senhor Jesus teve no início do capítulo 3. Se você volta aí uma página na sua Bíblia, você vai perceber que no início do capítulo 3, Jesus se encontra não com uma mulher, mas com um homem chamado Nicodemos. Não um homem que procurava se esconder das outras pessoas, do povo, mas pelo contrário, um homem que desfrutava de ótima reputação e de aceitação no meio do povo. De um lado, uma mulher samaritana sozinha, e que nós conhecemos bem a sua história, uma mulher alijada da religião, que estava de lado, estava de fora, à margem da religião. Enquanto Nicodemos era um homem religioso, que desfrutava de grande prestígio, a mulher samaritana era uma mulher, e por isso apenas naquele contexto cultural, naquela época, ela já era considerada inferior, ela era alguém que vivia à margem da sociedade, sobretudo à margem da religião. Contrastes entre os dois encontros de Jesus, o encontro que ele teve com Nicodemos e o encontro que ele teve com a mulher samaritana. E aqui nesse encontro de fé do capítulo 4, nós vemos então que o Senhor Jesus, mesmo estando diante de uma pessoa rejeitada pela sociedade, rejeitada pela religião, ele vai até ela, ou pelo menos dentro da sua realidade de vida. Jesus, ele não evita a mulher pecadora, não se afasta dela. Pelo contrário, diante daquela oportunidade, daquele encontro, Jesus invade a realidade daquela mulher. Por isso, nosso primeiro ponto, olhando sobretudo dos versos 7 até o verso 15, é que o encontro de fé é marcado pelo toque de Deus na nossa realidade. Primeiro ponto é, Jesus toca a nossa realidade. Note como se desenrola esse contato de Jesus com a mulher samaritana. Em primeiro lugar, ele pede água à mulher. E isso já gera, então, uma surpresa. Como assim? Como você, sendo judeu, pede a mim água?
E aqui o evangelista coloca uma observação para que os seus leitores, que não eram judeus, seus leitores gentios, gregos, entendessem o ambiente cultural no qual acontece esse encontro de fé. João escreve assim, e na Almeida atualizada, o tradutor, o editor, coloca entre parênteses: porque os judeus não se dão com os samaritanos. A gente não precisa nem procurar o comentário, né? O próprio autor inspirado já explica para a gente qual é o problema. O problema é que Jesus estava na terra dos samaritanos, sendo ele judeu, quando normalmente o judeu dava a volta para não passar ali. Jesus então se encontra com uma mulher, e isso por si só já é muito estranho, porque um homem dificilmente se dirigiria a uma mulher, teriam uma conversa sozinhos, ainda que estivessem no lugar público, onde qualquer um pudesse passar a qualquer momento, mas esse tipo de conversa não ocorreria naquele ambiente cultural. E para piorar ainda, Jesus era judeu e aquela mulher era samaritana, e não havia comunhão nenhuma entre um judeu e uma samaritana, ou entre qualquer judeu e qualquer samaritano. Mas ainda assim, Jesus se dirige intencionalmente àquela mulher e pede a ela água: dá-me de beber. E diante do espanto da mulher de ver um judeu lhe pedindo água, Jesus diz assim: peraí, você está espantada porque eu te pedi água, mas se você soubesse mesmo quem eu sou, você que me pediria água. Note o que Jesus diz no verso 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Do pedido de Jesus por água, dentro da realidade daquela mulher que estava ali para retirar água, naquele lugar que era um poço, onde as pessoas iam buscar água, Jesus diz: me dá água, e diante do espanto ele diz: na verdade eu sou a fonte da água, peça a mim e eu lhe darei água viva. Como assim? Como pode uma coisa dessa? Olha o verso 12. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A mulher diz assim: peraí, você está achando que é quem? Você sabe que poço é esse? Será então que você é maior do que o nosso pai que cavou esse poço e dele bebeu? E Jesus continua: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus pede a água ordinária à mulher, a água, qualquer água. E desse contato de Jesus com a realidade daquela mulher, a conversa vai para a água viva e termina com a água da vida eterna. Jesus invade a nossa realidade, ele fala a nossa linguagem, ele toca a nossa história, a fim de nos retirar do ordinário e nos levar para o extraordinário. A fim de nos tirar da nossa visão pequena, restrita, limitada das coisas e dos valores desse mundo e nos levar para os valores celestiais. Meus irmãos, ali, aquela mulher estava repetindo a sua rotina, vivendo a sua vida, com todas as suas mazelas, com todas as suas questões, com todos os seus segredos, com toda a iniquidade guardada ali dentro do seu coração. E veja que a mulher samaritana é uma pessoa que, apesar de não viver uma vida coerente com a fé, ela conhecia da fé.
A primeira resposta que ela entrega a Jesus diante da oferta da água viva é: você tem ideia de onde você está? Você sabe que poço é esse? Isso aqui não é qualquer lugar não, que é o poço de Jacó, nosso pai. Sabia disso? Você é maior que ele? Olha só. Sabe por quê, queridos? Entendo que eu vou falar com muito cuidado. O fenômeno religioso, por si só, ele também está limitado, circunscrito, a uma atividade ordinária humana. Ou na linguagem de Salomão, no Eclesiastes, a atividade religiosa por si só também está debaixo do sol. Essa mulher, ela era desprezada pela religião. E já já a gente vai ver por quê. Mas ao mesmo tempo, ela era uma pessoa que constantemente argumentava religiosamente. Jacó. Mais para frente, ela vai falar: vocês judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. E no final das contas, ela ainda vai dizer assim: eu sei que vai vir o Messias. Ela tinha um monte de informação religiosa, mas nada daquilo era verdadeira doutrina que transformava a vida dela. E o que Jesus faz? Entra então num debate teológico com ela. É isso que ele faz? Espera aí, que eu vou te convencer que eu estou certo como judeu e você está errada como samaritano. Vamos fazer aqui um colóquio. Você apresenta o seu artigo, eu apresento o meu, e no final a gente discute para ver quem está certo. É isso que Jesus faz? Não. Jesus entra no mais ordinário da vida daquela mulher, que é ir ao poço tirar água, e dali arranca aquela vida perdida, amarrada não apenas na sua realidade de pecado, mas também numa religiosidade que a cegava, e a leva para as coisas mais elevadas. Meu irmão, muitas vezes na nossa jornada de fé, nós tentamos evangelizar as pessoas através do debate. Faz isso não. Isso não dá certo. Muitas vezes você encontra inimigos. E veja, eu não estou querendo dizer que você não deva apresentar respostas razoáveis às perguntas de fé que as pessoas fazem a você. Mas não entra numa de ficar brigando. Apresenta o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós apresentamos a verdade do Evangelho, a partir da realidade de vida da pessoa, nós poderemos testemunhar uma vida sendo arrancada do ordinário, dos seus pecados, dos seus enganos, até mesmo da sua falsa religiosidade, e sendo levada verdadeiramente à presença de Deus. Sendo confrontada com aquilo que de fato nós necessitamos. Nós não precisamos simplesmente de uma lista de proposições doutrinárias. Isso é importante, não resta dúvida. Mas a coisa mais fácil que tem no mundo é você assinar embaixo de um papel. Difícil é você viver de modo coerente com tudo aquilo que você afirmou ali naquele papel. Não é assim? É muito interessante porque o Senhor Deus, Ele colocou diversos termos da sua aliança com Israel, com o antigo Israel. Não é? Vários termos. Sempre termos que estabelecem uma relação profunda entre Deus e o seu povo. Quando, por exemplo,
o Senhor chama Abraão. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. O Senhor estabelece então aquela relação pactual com Abraão, e a partir daquele momento a relação, o relacionamento de Deus, não apenas com Abraão, mas Abraão e toda a sua casa muda. Não é verdade? Não somente de Abraão para com Deus, mas também de Deus para com Abraão. Abraão estabelece um pacto, um contrato. O Senhor, estabelece um pacto e um contrato com Abraão. É o Senhor quem estabelece. Isso depois é confirmado no capítulo 15 de Gênesis. Quando ali no capítulo 15 de Gênesis, na forma de um contrato antigo, os animais foram partidos ao meio, as partes foram separadas, e Abraão fica ali esperando, até que o Senhor manifesta a sua glória e passa com a sua glória no meio das metades dos animais, mostrando assim a confirmação do compromisso de fazer de Abraão e de sua família o povo abençoado. Um outro termo belíssimo da aliança de Deus com Israel é quando ele entrega então as tábuas da lei através de Moisés para o povo. E ali, no texto que Moisés escreve em Êxodo 20, nós percebemos algumas informações muito importantes. O texto diz: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenhais outros deuses diante de mim. O que nós temos ali? Nós temos o estabelecimento: eu sou o teu Deus, portanto, Israel, sejam o meu povo e vivam de modo coerente com essa posição. Uma relação pactual, estabelecida por Deus com o povo, feita a partir da realidade do povo. Aquela geração gira 40 anos no deserto, e já chegando ao final, novamente através de Moisés, Deus apresenta ao povo de Israel um grande desafio. Um grande desafio. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus. E essa palavra ali no texto hebraico, ela é muito significativa. O Senhor, Adonai, o nome do pacto de Deus. Esse Deus, Yahvé, eu sou o que sou, Ele é nosso. Mas não se esqueça, Israel, o nosso Deus, Ele é único, só tem um, não tem outro, não há outro. Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad. Adonai, o Senhor, é um. Essa palavra final de Deuteronômio 6,4, ela é muito significativa, ela é um numeral. O Senhor é um. No sentido de que não há 2 deuses, não há 3 deuses, não há 4 deuses, não há 1000 deuses. Só há um. Todos os demais são falsos. E esse um, o único que existe, é nosso. Eu sou teu Deus, e tu és meu. E Ele me revela isso a partir da minha realidade. Ele toca a minha realidade e estabelece comigo, seu povo, contigo, meu irmão, um pacto, uma aliança.
que é muito maior do que meramente fazer um checklist de 10 pontos e ir marcando, ó, esse aqui eu estou aprovado, esse aqui eu estou aprovado. Aqui Deus, ó, eu não roubo ninguém, ó, tá vendo? Ó, não furtarás, passei. Não matarás, passei. Não adulterarás, aqui ó Deus, ó, passei, ó, passei. Não darás falso testemunho, passou nada, mentira, não diz que passou não. Porque no primeiro você já foi reprovado. No primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenhas outros deuses diante de mim, a gente tem. Então, por mais que você queira religiosamente ir dando checklist, marcando os vezinhos nos 10 mandamentos, você nunca vai alcançar todos. E no Novo Testamento nós aprendemos que aquele que é culpado de um só mandamento é condenável por toda a lei. Qual é a nossa esperança então? A nossa justiça? Não. Mas o que a mulher estava tentando fazer aqui? Reivindicar a justiça própria. E o que Jesus está dizendo para ela? Larga disso. A religião que te vende essa falsa justiça, que você reivindica agora para você, ela não pode te dar água da vida. Da água do poço, Jesus promete água viva e então promete a água da vida eterna. Jesus toca a nossa realidade e de dentro da nossa realidade, Ele nos chama para uma aliança com Ele. Jesus aqui nos dá várias lições. Primeiro, de como Ele agiu conosco. E muitas vezes nós esquecemos, principalmente se você, assim como eu, tem muitos anos, de muitas décadas de crente. A nossa tendência é, ainda que verdadeiramente salvos pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós nos tornemos pequenos fariseus. Nós nos tornemos religiosos. Pessoas que confiam, ou pelo menos agem como se tivessem um dia confiado, ou se ainda confiassem na sua justiça própria. Olham para aquele que está fora da religião com desprezo, supervalorizam as suas obras, até mesmo reivindicam algum tipo de autoridade por causa do seu cargo ou do seu ministério na igreja. Quando, na verdade, em nós não há nenhum merecimento. Toda a nossa justiça é trapo imundo. Foi Jesus quem invadiu a nossa realidade e nos arrancou do lamaçal de pecado. E não importa se você é criado na igreja assim como eu, ou se você é ex um monte de coisa. Né? Não importa. A realidade é que todos nós, salvos em Cristo Jesus, somos ex-condenados. Isso todos nós somos. Ex-condenados. Mas agora, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nossa condição mudou. Não importa se você viveu uma vida sempre certinha à luz da religião. A única coisa que a religião consegue fazer sozinha, é nos enganar. É nos oferecer uma falsa segurança. E veja, mais uma vez, eu não estou falando que a religião, ela não deva ser praticada. Estamos praticando. Por isso viemos até aqui. A questão é, se você confia no ato de estar aqui para alcançar algum crédito diante de Deus, você não entendeu o Evangelho. Agora, se você compreende que você está aqui como uma expressão de gratidão por aquilo que Deus já fez por você antes, aí você entende.
Se você compreende que não há nenhum favor que Deus te deva pelo fato de você estar aqui, aí você entende o Evangelho. Porque não há em nós e nas nossas obras nenhuma razão para nos gloriarmos. Jesus nos arranca do mal, do pecado, entrando na nossa realidade. Não somos nós que invadimos a realidade divina. Nós não queríamos e nós não poderíamos. Mas o Deus, 3 vezes santo, decidiu, antes mesmo de haver mundo, encarnar em seu Filho Jesus, se fazer um de nós, viver a nossa realidade, para nos arrancar do ordinário e nos levar para o extraordinário. O texto prossegue, queridos irmãos, e do verso de número 16 até o verso de número 18, nós verificamos a conversa indo por um rumo bem tenso. Porque depois que Jesus mostra que há mais do que aquele poço para aquela mulher, que há mais vida do que ela pode encontrar naquela água que ela tira todo dia daquele poço, Jesus confronta o pecado daquela mulher. Em primeiro lugar, Jesus toca a nossa realidade, mas em segundo lugar, Jesus confronta o nosso pecado. Dos versos 16 até o verso 18, nós vemos exatamente isso acontecer na vida daquela mulher. Note que no verso 15, a mulher diz: eu quero essa água. É essa água que eu quero. E o que Jesus faz? Jesus fala: então toma a água. É isso que ele faz? Ele toca a pior ferida que aquela mulher tinha. Verso 16. Vai lá no povoado de volta, chama o teu marido e volta aqui. Eu fico imaginando a cara daquela mulher naquele momento. Mas como assim? O papo estava legal, a conversa estava boa, eu ia me dar benzão, eu ia ter a água da vida. Mas aí vem esse judeu e me pergunta: cadê o meu marido? Que história é essa? Por que seria que eu teria que dar satisfação para esse cara? Mas agora eu quero a água da vida, né? E aí, o que eu faço? Já sei, vou dar uma meia resposta, como normalmente a gente faz, quando não quer ser exposto. Não é? Não é mentira, mas também não é verdade. Já aconteceu isso com você? Não precisa levantar a mão. Não é mentira, mas também não é verdade. Olha o que ela diz no verso 17. Não tenho marido. Resposta curta e breve. Não tem marido. Jesus falou: já entendi qual é a sua. Você não quer falar tudo, mas eu já sei. Você falou certo. Realmente, não é uma mentira o que você falou, mas ficou faltando informação importante aí. Eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5. E agora você vive com um que não é seu marido. Aí eu fico imaginando que os olhos daquela mulher que já estavam um pouco arregalados agora... E o que ela diz? Vejo que tu és profeta. E quando ela diz isso, é mais uma saída pela tangente. Olha só, vejo que tu és profeta. É isso que ela diz. E aí ela emenda: nossos pais adoravam nesse monte, vocês judeus adoram em Jerusalém. O que ela está fazendo? Mais uma vez apelando para a bolha da religião. Não, Jesus, vamos parar com esse papo de marido, de...
Esquece isso daí. Vamos conversar sobre teologia. A teologia samaritana diz que a adoração é aqui no Monte Gerizim. A teologia dos judeus, judaica, diz que a adoração é no Templo de Jerusalém. É melhor a gente ter esse debate teológico, isso é mais legal, mais interessante, do que a gente conversar sobre a minha condição conjugal. Esquece esse negócio. Isso incomoda muito, isso dói muito. Chega de tocar ferida, já deu por hoje. O que Jesus faz? Pois bem, mulher, o ponto é exatamente a questão da adoração. Aqui, o nosso verdadeiro debate tem a ver com quem se adora e como se adora. A sua preocupação nessa conversa toda, para fugir do assunto do seu pecado, é onde se adora. Que é uma questão absolutamente periférica. E tanto a teologia judaica quanto a teologia samaritana sabiam disso. Em momento algum, seja no Pentateuco hebraico, seja no Pentateuco samaritano, a ideia da presença de Deus no templo, do sistema sacrificial, do cumprimento da lei, sobrepuja a importância de um coração comprometido com o Senhor. Essa conversa de Monte de Jerusalém é só uma estratégia para fugir daquilo que realmente importa. E aí, no nosso terceiro e último ponto, nós vemos que Jesus convida então essa mulher a um novo tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento não mais mediado pela religião. E eu não sei se vocês perceberam, meus irmãos, mas a mulher samaritana na beira do poço, ela era uma verdadeira teóloga. Sabia tudo, mas não vivia nada. Ela sabia sobre o debate do monte, sabia sobre quem tinha cavado o poço, sabia sobre a promessa do Messias, daqui a pouco a gente vai ver isso. Ela sabia sobre isso tudo. Mas ainda assim, ela havia se submetido a uma vida medíocre, de ir ao poço quando ninguém ia, porque ela tinha vergonha de ser vista pelas outras pessoas, exatamente pelo fato de que ela já tinha tido 5 maridos, e agora ela vivia clandestinamente com um que não era. Tinha todo o conhecimento, mas vivia uma vida de escândalo. Uma vida da qual ela mesma se envergonhava. O relacionamento que alguém pode tentar ter com Deus, mediado pela religião ou pela justiça própria, só pode alcançar essa condição aqui dessa mulher. Uma condição que, em última análise, se chama perdição. E que, se não for revertida pela verdadeira graça de Deus, que é revelada no genuíno Evangelho da cruz de Cristo, levará à perdição eterna. Meu irmão, você não é salvo por estar no Atos 6, ou no InChurch, ou por ter cadastro no aplicativo da igreja. Isso aí não vai resolver o teu problema. Ah, mas eu tenho cargo, eu sou do departamento. O irmão da comissão de indicações até me procurou domingo passado, me chamou para participar da votação. Parabéns! Se você não teve um encontro verdadeiro com Jesus,
Um encontro no qual o Evangelho te arrancou da sua religiosidade, da sua justiça própria, da sua pretensa reivindicação de um favor de Deus por causa daquilo que você fez ou faz. Não há esperança para você. Essa é a mais pura realidade. E aí Jesus diz: você quer falar de adoração? Então vamos lá. Esquece monte, olha para o coração, olha para o teu coração, porque já chegou o dia em que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. O Evangelho faz uma obra de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus é espírito, verso 24. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais uma vez, e pela última vez, essa mulher argumenta teologicamente com Jesus. E ela diz assim: eu sei. E é difícil, né, evangelizar as pessoas que sempre sabem, né? Não é? Você já parou para pensar que o nosso contexto de evangelização no Brasil cada vez mais terá mulheres ou pessoas como essa mulher? A gente está caminhando para uma realidade de cristianismo nominal, de gente que pensa que é crente, mas não é. Aí você vai evangelizar esse cara, ele sabe tudo, mas não vive nada. E ele se engana, alguns inclusive se enganam e dizem assim: eu já levantei a mão no apelo, eu já fui membro da igreja, então estou salvo e está tudo resolvido. Não é nada. Porque não adora em espírito e em verdade. Mas essa mulher insiste e diz: eu sei que vai vir o Messias e ele vai nos anunciar todas as coisas e aí vai estar tudo resolvido, chega desse debate aqui. Eu acho que essa altura do campeonato ela já não estava mais aguentando, né? Eu vou ficar aqui na minha antes que ele mande outra. Já foi essa do marido, daqui a pouco vai vir outro tiro. Não é? Eu sei, o Messias vai vir e está tudo certo. Aí o que Jesus diz? Não, minha filha, você ainda não entendeu. O Messias não vai vir. Ele já veio e sou eu que falo com você agora aqui. E aí então os olhos dessa mulher se abrem. Não foi a argumentação teológica. Ainda que a teologia seja muito importante. Jesus em momento algum disse que a teologia não era importante. Mas não é a argumentação teológica que salva. Não é a justiça própria que salva. O que salva é a revelação do Cristo encarnado. Sou eu. E aquela mulher fala: como assim, né? Como assim? E é muito interessante porque o texto termina com Jesus dizendo: eu sou o que falo contigo. E aí, neste ponto, diz o verso 27, chegam os discípulos e se admiram. Mas peraí, como é que Jesus está conversando com essa mulher aqui sozinho no poço? Está tudo errado. Ela é mulher, ela é samaritana. Que história é essa? Mais uma vez, as vendas da religiosidade aprisionando a mente daqueles discípulos, e eles pensavam, porque não tinham coragem de dizer, mas o texto deixa evidente que era isso que eles pensavam. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Essa é a reação dos discípulos. Diante do escândalo do Evangelho, quem não crê, quem não percebe, quem ainda está vendado, só consegue se escandalizar.
Mas para aquele que é transformado pelo Evangelho, o que acontece? Um novo relacionamento começa. O que o texto diz, logo em sequência, verso 28. Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. Que homens? Os homens lá da cidade. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que é isso? Um novo relacionamento com Cristo se inicia na vida dessa mulher. Não mais baseado em religiosidade ou em justiça própria, mas baseado na revelação do próprio Cristo àquela mulher. E baseado também naquilo que Deus fez em nosso favor. Deus nos deu um Salvador em Cristo Jesus. E podemos ter um relacionamento com Ele através da fé. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A mulher com 5 maridos e que vivia com um homem que não era seu marido, se tornou uma pregadora e uma missionária. Porque o Senhor, através de Cristo Jesus, gerou um relacionamento novo dessa mulher com Deus. O encontro de fé, então, é marcado por quando Deus invade a nossa realidade. Sim, Jesus toca a nossa realidade. Ele também confronta o nosso pecado. E por fim, Ele nos convida a um novo relacionamento com Ele. Relacionamento esse que sempre nos levará à missão. Sempre nos levará à missão. Meus irmãos, nós concluímos então esse tempo aqui com 2 reflexões. Primeiro, quando você for evangelizar, seja como Jesus. Não pregue de um pedestal. Pregue da realidade da vida das pessoas. Jesus, em meio à sua onisciência, ele sabia que aquela mulher estaria ali. E ele queria ter aquele encontro com ela. Jesus queria tocar a realidade daquela mulher. Saiamos dos nossos muros de religiosidade e queiramos tocar a realidade da vida das pessoas. Ou melhor, queiramos que através da nossa vida, Jesus toque as pessoas em meio à sua realidade. Nós não temos nenhuma autorização para nos considerarmos superiores a seja lá quem for. Somos transformados pelo Evangelho de Cristo, mas não somos melhores do que aqueles que ainda não foram. Eles simplesmente ainda não foram. E talvez ainda não tenham sido transformados exatamente porque nós ainda não fomos até eles pregar. De outro lado, queridos, que nós lembremos sempre, hoje e sempre, que a nossa vida cristã, ela ainda é vivida nessa mesma dinâmica. Todo dia, o Senhor Jesus quer tocar a nossa realidade. Na verdade, a Escritura nos chama a viver isso. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos? Ou o Senhor cuida da nossa vida religiosa, mas dos nossos negócios, da nossa família, dos nossos relacionamentos, aí isso é com a gente. Se assim vivermos, irmãos, daqui a pouco estaremos afundados no erro e no escândalo, igual aquela mulher. O Senhor Jesus, ele continua desejoso de tocar a nossa realidade. Não despreze a disciplina do Senhor. Quando ele aponta o seu e o meu pecado, ele faz isso por amor. O pai disciplina o filho a quem ama. E não se esqueça de nutrir um relacionamento verdadeiro com Cristo. Não se esqueça do primeiro amor. Você se lembra? Assim eu comecei essa mensagem perguntando: você se lembra do dia do seu encontro de fé com Cristo? Você se lembra? Com certeza aquele foi um dia especial. Mas por que muitos crentes passam anos sem desfrutarem dessa doce presença? Ou no máximo desfrutam um pouquinho quando batem o ponto na igreja no domingo. Ah, meus irmãos, não façamos isso. O Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem um relacionamento cada dia mais profundo, que Ele deseja que nós desfrutemos com Ele. Vamos orar?